Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua doce, santa, preciosa e poderosa presença, através desse momento sublime e humilde de oração. Pai, nós queremos mais um dia Te agradecer. Te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te agradecer, Pai, por mais um dia de vida e saúde. Te agradecer, Pai, pelo fôlego da vida. Te agradecer, Pai, pela Tua presença. Nós queremos Te louvar, Te engrandecer e Te bendizer, Pai. Porque se não fosse pelo Senhor, nós não teríamos nem respirado hoje. Se não fosse pelo Senhor, nós não teríamos nem aberto os nossos olhos, Pai. Nós entendemos, Senhor, que sem Ti nós não somos absolutamente nada, Pai. Obrigada, Jesus, muito obrigada. Muito obrigada porque mais um dia as Tuas misericórdias nos alcançaram. Obrigada, Senhor, pelo nosso alimento, pela nossa família, pela nossa casa. Obrigada, Senhor, por falarmos, por ouvirmos. Obrigada, Senhor, por andarmos. Obrigada, Pai. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo o que o Senhor nos proporciona. Obrigada pelo céu, pelo mar, pelas estrelas, pelas águas. Obrigada, Pai, pelos animais, pelas florestas. Obrigada, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Pai, obrigada por cada uma das pessoas que o Senhor coloca na nossa vida. Obrigada, Senhor, por aquelas pessoas que o Senhor escolhe a dedo, Pai, para caminhar conosco. Obrigada, Jesus, pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui nesse momento assistindo essa live ou que irão assistir essa live em algum momento do seu dia. Pai, eu quero consagrar a nossa vida no Teu altar, Senhor. Eu quero Te entregar, Pai, a minha vida e a vida de cada uma das pessoas que estão aqui assistindo. Pai, eu quero consagrar a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Pai, que nesse momento toda a minha carne, Senhor, venha desaparecer, Pai. E que a minha boca seja a Tua boca, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que a minha mente seja a Tua mente, Senhor. Pai, eu estou aqui como um instrumento vivo, Pai. Um instrumento vivo do Teu poder, Pai. Não é sobre o que eu posso fazer, mas é sobre aquilo que o Senhor pode fazer através de mim. Pai, eu tenho total consciência, Pai, que sem o Senhor eu não consigo absolutamente nada, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, faz a minha carne desaparecer, Pai. E que o Senhor, a partir desse momento, Pai, conduza essa live. Que não saia uma palavra, Pai, da minha boca que não seja a Tua palavra, Senhor. Pai, no nome de Jesus eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor dê uma experiência sobrenatural, Paizinho. Do mesmo jeito que o Senhor tem dado experiências tão lindas pra mim, eu quero Te pedir, Pai, dá uma experiência pra cada uma dessas pessoas que nos assistem, Pai. Oh, Senhor, elas precisam da Tua presença. Elas estão aqui Te buscando. Nós estamos aqui Te buscando, Pai. Às 5h20 da manhã no Brasil, em outros horários em várias partes do mundo, às 4h20 aqui nos Estados Unidos, Pai. Nós estamos aqui, Pai, dedicando as nossas primeiras horas ao Senhor. Nós estamos aqui, Pai, dedicando as nossas premissas ao Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Nós queremos ter profundidade com o Senhor. Pai, nós estamos cansados de viver no raso, Pai. Nós não queremos mais viver no raso, Senhor. Nós queremos ir para o profundo, nós queremos ir para o secreto, nós queremos ser sondados pelo Senhor, nós queremos ouvir as Tuas revelações, nós queremos o Teu novo, Pai. É o Teu novo que nós estamos aqui buscando todos os dias. É a Tua face que nós estamos aqui buscando todos os dias. Pai, nós não estamos aqui buscando prosperidade, nós não estamos aqui buscando cura, nós não estamos aqui buscando pela nossa vida sentimental, nem pela nossa família. Nós estamos aqui, Paizinho, exclusivamente buscando a Tua presença, porque nós entendemos, Pai, que a Tua presença é a coisa mais importante da nossa vida, Pai, porque com a Tua presença, Senhor, nós podemos todas as coisas. Com a Tua presença, Pai, nós temos o óleo da alegria. Com a Tua presença, Pai, nós temos a força e a fé necessária para vencer qualquer obstáculo, Pai, mas é com a
tua presença, Senhor. Nós precisamos da tua presença. Pai, no nome de Jesus, vem nos visitar nesta manhã, Pai. Nós estamos aqui de coração aberto, nós estamos aqui de mente aberta, Pai, para que o Senhor possa nos visitar com uma experiência extraordinária, com uma experiência sobrenatural. Pai, traz o teu novo nesta manhã, traz a revelação da tua palavra, Jesus. Traz a revelação da tua palavra, Senhor. Nós precisamos, Senhor, ser direcionadas por ti. Nós precisamos te conhecer mais, porque a maior riqueza de um homem, Pai, é conhecer a tua palavra. Mas muito mais do que te conhecer, Pai, nós queremos obedecer a tua palavra, Senhor. Então nós te pedimos, Pai, traz a revelação da tua palavra, nos ensina, nos exorta, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, Pai, o Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente, e eu sei, Paizinho, eu sei que o Senhor pode se fazer presente na vida de cada uma dessas pessoas. Eu não sei onde elas estão, Pai, eu não sei em cada parte do Brasil, nem em cada parte do mundo, eu não sei qual é o problema delas, às vezes eu não sei qual é o nome de todas elas, mas eu sei, Pai, que o Senhor sabe, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, leva refrigério, leva paz, leva tudo o que a tua presença traz, porque o refrigério, a paz, a alegria, o consolo, tudo isso, Pai, só é possível através da tua presença, e é a tua presença que nós queremos, é a tua presença que nós desejamos, é a tua presença que nós temos sede, é a tua presença que nós temos fome. Pai, nós estamos aqui acordados a essa hora, porque nós temos fome de ti, Pai, nós temos fome de ti, Pai. Então, em nome de Jesus, eu creio que nesta manhã o Senhor não vai apenas saciar a nossa fome, a nossa sede, mas o Senhor vai transbordar, Pai, porque onde o Senhor chega, Pai, não tem só satisfação, aonde o Senhor chega tem transformação, tem renovo, tem transbordo, e é por esse transbordo, Pai, que eu estou aqui nesta manhã, porque nós queremos transbordar na tua presença, em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, na certeza que o Senhor está do alto dos céus, ouvindo a nossa oração, contemplando a nossa atitude e sorrindo para cada um de nós. Nós queremos sentir o teu abraço, Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo que ao encerrar essa live, Pai, as pessoas vão se sentir abraçadas por ti, abraçadas. Senhor, essa não é só uma live, Pai, esse é um encontro com o Senhor, esse é um encontro com o Senhor, Pai, é um encontro com a tua presença, Senhor. Então isso não pode ser somente uma live, Pai, mas isso precisa ser um memorial no céu, Senhor, de que nós encontramos o Senhor hoje, Pai, e o nosso dia, ele vai ser abençoado, ele vai ser repleto, Senhor, das tuas bênçãos, porque com a tua presença, Pai, com a tua presença, todas as outras coisas serão acrescentadas. É o que eu te peço, Senhor Jesus, e te agradeço, Pai, na certeza, na fé, na convicção de que o Senhor está com os teus ouvidos inclinados, com as tuas mãos estendidas, ouvindo a nossa oração, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom dia, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, ô Senhor, como o Senhor nos renova a cada manhã, meu Deus. Gente, eu acordei às 3 e pouquinho, e eu acordei hoje, mas tão, assim, com tanto sono, que eu achei que eu não vou pronunciar outra palavra, não. Veio uma palavra aqui na minha memória, mas o Espírito Santo me corrigiu, graças a Deus. E bom dia, Karina, bom dia, Carla. Bom dia, Jordânia. Bom dia, Vilma. Uau. Bom dia, Silvana. Bom dia, Uda. Bom dia, Carlinha. Oh, que alegria. Bom dia, Cibele. Bom dia, Nak. Bom dia, Kelly. Bom dia, Manu. Bom dia, Adriana. Bom dia, Adriano. Bom dia, Silvânia. Bom dia, gente. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu acordei às 3 horas e aí eu não consegui levantar às 3. Aí o celular despertou de novo às 3h10, depois às 3h20. Aí eu falei, Deus, em nome de Jesus, me renova. E aí eu consegui levantar, consegui fazer meu devocional. E agora estamos aqui juntos. E aí eu olho para tudo isso aqui e eu falo, meu Deus, só Deus pode fazer uma coisa dessa. Só Deus pode trazer esse renovo, essa paz que excede a todo entendimento. Gente, olha, eu vivi ontem um dos dias mais felizes da minha vida. Eu vivi ontem uma das experiências mais incríveis da minha vida. E quem é a Mary? Bom dia, Mary. Bom dia, Priscila.
A Mary colocou aqui o símbolo de um arco-íris. Eu quero começar essa live de hoje. Primeiro, pedindo para vocês compartilharem. Vamos lá, vou pedir para vocês compartilharem. Eu também vou compartilhar aqui com você, com as pessoas que me seguem. Eu vou compartilhar com as que eu sigo. Se você puder clicar aí no seu sininho, se você puder compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder, para que mais e mais vidas sejam abençoadas nessa manhã, em nome de Jesus. Então envia aí para todo mundo que você puder enviar. Você envia, eu consegui enviar aqui, ó. Aí enquanto vocês clicam no sininho, eu vou colocar o título aqui. Chegamos no 14, gente. 14 de 120 dias. 14 de 120 dias da live da presença. Gente, essa é a live da presença. Meu Deus. Live da presença. E hoje nós vamos o poder da obediência, parte 2. Gente, como Deus tem falado comigo sobre obediência. Meu Pai, eu acho que eu nunca fui na minha vida, eu nunca fui tão ministrada, eu nunca fui tão confrontada, sobre obediência como Deus tem feito comigo nesses últimos dias. Parte 2, cadê? Parte 2. Bom dia, Marquinhos! Tudo bem? Marquinhos, não voltei a treinar ainda, Marquinhos, mas eu vou voltar. Eu vou voltar em nome de Jesus. Dia 14 de 120 dias, live da presença, o poder da obediência, parte 2. Aí. Vamos lá, gente. Vocês compartilharam já com todo mundo? Aê, Carlinha, obrigada. Ó, se vocês puderem dar coraçãozinho aí na live, dar coraçãozinho e compartilhar, eu vou ficar muito grata e muito feliz. Seja um instrumento de Deus. Bom dia, Neia, tudo bem? Vamos lá, gente. Ontem eu vivi um dos dias mais especiais da minha vida. Controla, Patrícia, em nome de Jesus. Vamos lá. Ontem eu vivi um dos dias mais especiais da minha vida. Eu tive uma experiência que nem eu percebi o quanto que aquilo era uma experiência com Deus. E ao longo do dia foi que Deus foi me mostrando o significado daquele sonho. E a Adriana, a pastora Adriana, a Mary Lara, e algumas pessoas, Deus usou, algumas pessoas que eu nem conheço, algumas pessoas que eu nem nunca compartilhei nada, e as pessoas foram me escrevendo ontem, e aí eu fui entender o que significava aquilo que aconteceu logo cedo. Quem assistiu meus stories, quem viu meus stories aí sabe que ontem, depois da live... Oi, Mary, obrigada, Mary. Você foi literalmente usada por Deus ontem para me ajudar a entender o que tinha acontecido comigo. Eu até printei já as suas mensagens para que elas fiquem guardadinhas no meu coração para sempre. Eu tava aqui em casa, eu terminei a live ontem, e daí eu peguei vassoura, balde, sabão em pó, cândida, peguei tudo que a gente usa para limpar, e eu fui lavei a minha área do fundo, que é a área que fica a churrasqueira. Depois eu lavei, antes disso eu lavei a área da frente, mas estava tudo escuro isso, porque aqui eram 5h40, eu acho, 6 e pouca da manhã. Aí eu lavei a área da frente, lavei a área do fundo, passei pano na casa toda. E aí eu tava toda molhada, porque eu tinha lavado as áreas, tinha passado pano na casa, já tinha passado pano no banheiro. E aí teve um momento assim que eu sentei e eu olhei pra fora, eu olhei assim pro céu, que eu amo olhar pro céu. E aí eu escutei a voz do Espírito Santo falando assim pra mim: vai lá fora e contempla a minha presença, contempla a minha grandeza. Mas, gente, eu confesso a vocês que eu já tenho o hábito de fazer isso, não é algo novo pra mim. É óbvio que eu não faço isso de manhã com tudo escuro, eu nunca saio de manhã cedo com o dia escuro ainda, ou quase, ou sem clarear, pra poder contemplar o céu. Normalmente eu olho pro céu e eu gosto de fazer isso, ou quando o céu tá bem estrelado e a lua tá bem bonita à noite, ou durante o dia quando o céu tá bem azulzinho, que eu amo ficar olhando. E isso acontece muito no pôr do sol também, porque eu tenho uma conexão muito maravilhosa com o pôr do sol. Eu amo o pôr do sol.
E aí, sabe quando você escuta a voz, mas você acaba não fazendo nada? Eu escutei a voz, vai lá fora e contempla a minha presença. Mas eu demorei um pouco pra ir, eu não fui assim de imediato. E aí depois eu olhei pra fora de novo e Deus falou novamente pra mim, vai lá fora e contempla a minha presença. Aí, gente, eu sinto que não fui eu que fiz isso com as minhas pernas. Não fui eu que falei assim, eu vou ouvir a voz e vou lá fora. Não, é como se Deus realmente tivesse me pegado pela mão, Ele tivesse segurado com a minha mão e sem eu perceber, eu abri a porta e fui lá fora. Só que Deus, Ele é um Deus o quê? Que nos surpreende, né? Ele nos surpreende. Daí, eu olhei pro meu lado direito, que é onde o sol nasce, e tava aquela vista, assim, a coisa mais linda do mundo, que é a vista do nascer do sol. E eu já achei aquilo incrível, eu falei, uau, que lindo, pra quem me conhece sabe que tudo eu falo uau. Eu falei, uau, que lindo. Falei, nossa, olha, o sol tá nascendo, eu vou ficar aqui um pouquinho, vou esperar o sol nascer, olha como o céu tá lindo e tal. Aí eu ouvi a voz de novo falar assim, vira que tem algo atrás de você que eu quero te mostrar. Quando eu virei, que eu olhei, tinha aquele arco-íris, a coisa mais linda do mundo. Que na verdade, depois eu fui ver no vídeo, que a Mary me mostrou, que eu não tinha visto, que a Mary é maravilhosa, tinham 2 arco-íris, gente, 2 arco-íris, tá? E eu nunca vi na minha vida, pelo menos eu nunca presenciei um arco-íris no amanhecer. Presta atenção, gente. Eu nunca vi um arco-íris no amanhecer. Eu sempre vi arco-íris no pôr do sol ou durante o dia. Mas no amanhecer eu nunca vi. Pelo menos isso é algo novo na minha vida, tá? E aí eu vi aquilo e eu não tinha entendido, eu não tinha associado que o arco-íris veio ao amanhecer e que a gente tá fazendo as lives ao amanhecer. Eu não tinha tido, assim, discernimento de tudo aquilo que Deus estava fazendo. Eu não tinha entendido. Eu fiquei sem reação, fiquei olhando assim um tempo, aí depois eu falei, não, vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo porque eu preciso registrar isso aqui. E daí eu filmei. Mas eu senti, gente, literalmente, eu senti o amor, eu senti o abraço, eu senti o aconchego de Deus. Eu senti Deus dizendo assim, olha, isso é pra você. Isso é pra você. Mas eu não tinha entendido que aquilo era Deus dizendo assim, olha, eu estou com você todos os dias às 5h20 da manhã. Eu não tinha entendido que era isso que Deus estava dizendo pra mim, olha, eu estou com vocês às 5h20 da manhã. E se você observar, gente, eram 2 arco-íris, ó. Eu e vocês, tá? Eu aqui fazendo a live e vocês aí assistindo. Eram 2 arco-íris, tá? Então Deus quis dizer assim, ei, eu estou com vocês. Eu estou acompanhando o seu sacrifício. Eu estou vendo você buscar minha presença. E eu estou aqui. E eu quero te dizer que eu tenho uma aliança com vocês. Eu tenho uma aliança com vocês. E foi a Mary que me disse isso. A Mary mandou assim pra mim, Paty, eu vi isso como uma aliança de Deus para com você. E aí eu entendi que, na verdade, aquele arco-íris veio ao amanhecer. Gente, eu tinha acabado de fazer a live. Eu só tinha dado tempo pra eu limpar as coisas. E aí, ao amanhecer, pra mim, aquilo era tipo assim... Vocês não estão entendendo. Eu fiquei sem reação, quem assistiu os vídeos, eu gaguejei um pouco. Eu não sabia o que falar, eu só vivia. Eu só vivia aquilo. E daí, gente, durante o dia, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu durante o dia. Durante o dia, eu senti uma paz tão grande. Eu senti um refrigério tão grande. Eu senti uma limpeza. Sabe quando parece que vem a chuva? E ela te lava do alto da sua cabeça até a planta dos teus pés. Ela te lava por completo. Já viu aquele versículo da Bíblia que fala sobre o óleo da alegria? Que sobre o justo repousa o óleo da alegria. O óleo da alegria. Aí a Mary também tá dizendo que nunca viu ao amanhecer. Eu nunca vi, gente, o arco-íris ao amanhecer. Eu senti ontem um óleo da alegria, gente. Eu limpei a casa, eu trabalhei, eu fiz tudo que eu precisava fazer. E numa alegria, gente, numa alegria sobrenatural. E assim, eu fiquei com vontade de chorar o dia inteiro. Toda vez que eu lembrava daquele arco-íris, vinha assim uma coisa tão gostosa dentro do meu coração. E eu quero começar essa live dizendo algo pra você.
A presença de Deus está conosco. A aliança de Deus se faz presente nesse tempo, gente. Serão 120 dias que a nossa vida vai ser transformada, que a nossa vida nunca mais será a mesma, que o nosso relacionamento com Deus nunca mais será o mesmo. Gente, presta atenção. O seu nível de intimidade com Deus, o seu nível de proximidade com Deus, o seu nível de intimidade com Deus nunca mais será a mesma. Você vai para um novo nível. Eu e você, nós vamos para um outro nível de intimidade com Deus. E outra, gente, ontem não choveu durante aqui de manhã, tá? Vocês estão falando aí que isso acontece quando vai chover. Ontem não choveu aqui de manhã. Ontem foi chover no final da tarde, se eu não me engano. Acho que à tarde choveu. Mas de manhã não choveu. Não teve chuva, gente. Pelo menos aqui não teve nenhuma chuva, tá? Então, gente, se esforça pra tá aqui todos os dias às 5h20. Guarda o seu coração em obediência. A gente vai falar hoje muito mais sobre obediência. Porque assim, eu senti a confirmação da aliança com Deus pra minha vida. E eu creio que pra vida de cada um de vocês. Esse arco-íris, ele não foi só pra mim. Esse arco-íris foi para cada um de vocês. Por quê, gente? Na hora que eu vi aquele arco-íris, eu não quis pegar aquele momento só para mim. Eu não quis falar assim, eu vou ficar com isso aqui só pra mim. Mas eu também, gente, foi muito automático, porque eu falei assim, eu não quis compartilhar pra me aparecer ou pra qualquer coisa do tipo. Não, eu quis compartilhar porque eu vi que aquilo era uma grandeza de Deus. E a grandeza de Deus, a presença de Deus, a gente quer compartilhar. E aí depois foi que eu fui entender também o porquê que veio o desejo no meu coração de eu compartilhar com vocês aquele arco-íris. Porque tem a ver com a vida de cada um de vocês. Tem a ver com a vida de cada um de vocês também. Esse arco-íris não tem a ver só com a minha vida, mas tem a ver com a minha vida e com a vida de cada um de vocês. Com a aliança que Deus tem com a minha vida e com a vida de cada uma de vocês. E aí, gente, o dia foi assim, extraordinário, foi sobrenatural. E eu quero contar pra vocês, antes de eu entrar na palavra, uma outra experiência, gente. Meu Deus. Eu quero contar com você. Adriana, você tá aí? Adriana, você tá aí? Fala pra mim, Dri, se você tá aí. Olha só, eu vou mostrar algo pra vocês aqui. Presta atenção. Esse ano é o ano de Isaías na Igreja Renascer, que é a igreja que eu faço parte, eu e a Adriana. Em São Paulo, eu faço parte da Renascer. Lá na Bahia, eu faço parte da Igreja Arca da Bênção, que é a igreja do pastor Alex, né? É a igreja que eu congreguei a minha vida inteira lá na Bahia. Mas quando eu mudei para São Paulo, a Arca da Bênção não tem em São Paulo. E aí em São Paulo, Deus me... E esse ano, a gente tá vivendo o quê? O ano apostólico de Isaías, tá? E o símbolo desse ano apostólico é essa águia. Ó, é essa águia. Dri, você tá vendo essa águia aqui? Tá? Aí, olha só, em março, quando eu fui pro Brasil, eu trouxe essa águia. Em março, tá? Só que essa águia quebrou a asa. Ela quebrou a asa na viagem. Ela quebrou exatamente essa asa aqui, ó. Ela quebrou essa asa. Daí essa asa ficou com a asa quebrada na minha estante. E eu todos os dias olhava para essa asa quebrada e eu não conseguia entender. E eu falava assim, eu sempre falava, em nome de Jesus, a minha asa precisa voar. A minha asa não pode estar quebrada. A minha asa não pode estar quebrada. E eu fiquei com aquilo dentro de mim, que quebrou a asa na viagem. Eu coloquei na mala de mão, enrolei ela com um monte de blusa e tal. E mesmo assim, a asa quebrou. Aí tá. Fui pro Brasil agora, ó, aqui tá uma, tá vendo? Presta atenção. Fui pro Brasil agora, tá? E eu falei assim, vou trazer outra águia. Vou trazer outra águia. Aí, ó, trouxe outra águia. Porque eu falei, não, essa águia, vou trazer porque eu quero uma águia sem estar com a asa quebrada. Eu quero uma águia que possa estar voando. Vocês não vão acreditar, gente. Quando eu cheguei aqui, que a primeira coisa que eu abri foi a minha mala de mão, a asa tinha quebrado de novo. Mas essa não quebrou em um lugar. Essa quebrou em 2 lugares. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa quebrou em 2 lugares aqui, ó. Quebrou assim, ó, em 2 lugares. Aí eu fiquei, gente, com as duas águias em casa, com a águia quebrada. E aquilo me incomodava, assim, de uma maneira. E eu falava assim, eu olhava pra aquela águia com a asa quebrada, presta atenção. E era como se eu me sentisse com a águia com a asa quebrada. Presta atenção. Eu olhava para essas águias, com as asas quebradas, e era como se eu me sentisse com a
asa quebrada, com as asas quebradas. E aí ontem, gente, eu fui, presta atenção, ontem, isso é muito forte, gente, Deus é maravilhoso demais. Ontem eu fui no Walmart, que eu precisava comprar umas coisas aqui pra casa, eu fui no mercado. E aí o Espírito Santo falou assim pra mim, você vai comprar um super bonde, presta atenção, você vai comprar um super bonde e você vai colar as asas da sua águia. E eu não entendia isso, gente. E eu nem lembrava que super bonde colava plástico, né? Colava esse material. Mas na hora que eu tava no caixa, gente, olhei pra prateleira e tava lá, o super bonde no caixa. Eu peguei o super bonde, cheguei em casa ontem à noite e comecei a colar a asa. Gente, deixa eu contar algo pra vocês. Eu tive uma experiência tão linda com o Espírito Santo, mas tão linda, que sabe o que o Espírito Santo falou pra mim, gente? Que uma dessas águias quebrada, eu comecei colando essa, presta atenção. Eu comecei colando essa. Quando eu tava colando essa asa, o Espírito Santo falou assim, ó, essa asa é a asa da minha presença na sua vida, que você está colocando em primeiro lugar. E agora a sua asa, ela está pronta para voar. Por quê? Porque é através da minha presença, é nas asas da minha presença, é nas asas do Espírito Santo que você vai voar a partir de hoje. Gente, vocês não têm noção do que foi isso. Aí, presta atenção, essa daqui, ok, colei. Aí eu fui colar essa daqui e numa alegria, fui colar essa. Quando eu fui colar essa, gente, eu tive uma dificuldade pra colar essa asa, uma dificuldade. Eu fiquei uns 40 minutos, não colava de jeito nenhum. Não colava de jeito nenhum a águia. E aí o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração dizendo o seguinte, essa asa que tá difícil de colar é a asa da obediência. Uau! Essa asa que tá difícil de colar é a asa da obediência. Por quê? Porque todos os dias vai vir a tentação para você desobedecer a minha palavra. Todos os dias vai vir a tentação de você desobedecer a minha palavra. Mas eu quero que você não desista. Você vai limpar essa cola. Presta atenção. Olha só, eu tinha colocado a cola já tinha tido várias tentativas de colar e nada de colar. Deus falou assim para mim, ei, limpa essa cola. Limpa essa cola. Eu limpei a cola, eu limpei o super bonde com um guardanapo, com um pedaço de papel higiênico. Aí eu passei cola de novo, fiquei segurando aquela asa. Eu fiquei segurando essa asa, gente, ontem. Meu braço doeu de tanto que eu fiquei segurando até essa asa colar. E aí quando essa asa colou, gente, eu fiquei com as duas águias com as asas coladas. Uma que simboliza o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus. E a outra que simboliza a obediência à palavra de Deus. E aí Deus falou assim pra mim ontem, gente. Filha, agora você está pronta pra voar. Agora você está pronta pra voar. Gente, então, eu quero dizer algo pra você essa manhã. A desobediência é aquilo que quebra as nossas asas. A desobediência é aquilo que nos afasta de Deus. A desobediência é aquilo que nos deixa sendo uma águia. Presta atenção. A desobediência é aquilo que nos deixa sendo uma águia, mas sem conseguir voar. Porque é uma águia com a asa quebrada. Nós somos águias feitas por Deus, mas nós somos águias quando nós desobedecemos a palavra de Deus. E quando nós não temos a presença de Deus, nós somos águias que não conseguimos voar. Nós precisamos da presença de Deus e nós precisamos da obediência na palavra de Deus para que a gente possa voar, para que a gente possa literalmente voar nas asas do Espírito, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa ser bem sucedido. Lembra que ontem eu falei lá no Salmo 119 que a presença de Deus, o caminho da obediência era o caminho da felicidade, da alegria. Lembra que estava lá ontem, lá no Salmo 19, que o caminho da obediência é o caminho da felicidade? Pois é, o caminho da obediência é o caminho da felicidade. Quando a gente tem imagina, gente, presta atenção.
Tem como uma vida dar errado? Tem como uma vida dar errado se você vive na presença de Deus e na obediência de Deus? Responde. Agora nem eu quero falar. Nem eu quero falar. Eu quero só perguntar pra você. Tem como uma vida ser infeliz se você vive na presença de Deus e na obediência de Deus? Não tem como, gente. Não tem como. Só que hoje, olha só, eu quero muito falar pra você. Deus ministrou muito ao meu coração o período que eu estava tentando colar aquela segunda asa, que foi muito desafiador. E várias vezes eu quase desisti. Meu braço doía e eu queria desistir. E o Espírito Santo falava assim pra mim, não desista, ela vai colar. Alô? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Confirma pra mim se vocês estão me ouvindo, porque o meu... Voltou? A minha internet caiu aqui, a Wi-Fi, eu coloquei no 4G agora. Então, gente, ó, travou aí pra vocês? Voltou, né? Confirma pra mim se voltou, gente, por favor. Quem aí já voltou? Ah, beleza. Ontem, na hora que eu tava tentando colar a asa, Deus falou pra mim, continue, persista. E é isso que nós temos que fazer, gente. Nós temos que continuar. Nós temos que persistir na obediência. A obediência não pode ser algo que eu obedeço hoje e amanhã eu desobedeço. Não pode ser algo que... Gente, travou de novo? Meu Deus, tá repreendido em nome de Jesus. Engraçado. A Adriana, minha amiga, intercede por mim aí, em nome de Jesus. Deixa eu ver se eu acho meu outro celular ali, gente. Porque normalmente eu faço com os dois celulares. Porque se um falha, eu tenho o outro. Mas eu não sei onde tá o meu outro celular hoje. Não. Será que tá na minha bolsa, gente? Só um minuto que eu vou ver se eu acho o outro celular. Porque se esse daqui cai... Voltou, gente? Voltou aí? Confirma pra mim se voltou. Achei, ó. Peguei o outro celular aqui, porque se esse aqui cair, eu conecto com o outro. Pronto. A obediência, gente, é aquilo que nós vamos ter que permanecer. Nós precisamos permanecer na obediência. E é o mais desafiador. Às vezes você simplesmente fala, eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu me batizar. Talvez essa não é a parte mais difícil. A parte mais difícil seja você conseguir permanecer no caminho que você escolheu. Você conseguir permanecer na escolha que você escolheu. Você conseguir permanecer na decisão que você escolheu. É isso que é o mais desafiador. E foi muito engraçado, gente, que na asa que o Espírito Santo estava me ministrando sobre a presença dele, tá? A asa que o Espírito Santo estava me ministrando da presença dele, colou muito rápido. 2 segundos, eu coloquei o super bond, a asa já colou. Porque, gente, a presença de Deus, ela anseia por viver no nosso coração. A presença de Deus, ela está sempre conosco. Deus, ele não é Deus que tira a presença dele da nossa vida. Somos nós, através do pecado, que nos afastamos da presença de Deus. Presta atenção. Não é Deus que retira a presença dele da nossa vida. Nem da minha vida, nem da sua vida. Somos nós que, através do nosso pecado, através da nossa desobediência, que nos afastamos da presença de Deus. E por isso que eu colar a asa da presença foi fácil. Porque a presença de Deus, ela anseia, ela deseja. Tudo que Deus mais quer é habitar dentro de mim e de você. É tudo que Deus quer. É que a presença dele possa habitar. Que o nosso coração seja a habitação e a morada eterna dele. Mas a nossa obediência é a parte que nós precisamos fazer. É isso que é o mais desafiador. E é por isso que eu tô aqui hoje pra gente falar
sobre três coisas que nos atrasam que prejudicam a nossa obediência, e sobre quais são as 3 autoridades que nós temos que obedecer. Ontem nós falamos da autoridade divina. A autoridade divina, que é o quê? A gente obedecer a Deus, certo? Só que a gente tem outras 2 autoridades que a gente precisa obedecer, tá? A gente tem a autoridade dos nossos pais, que a gente precisa obedecer. E a gente tem as autoridades que são governamentais e espirituais. Então, o que são autoridades governamentais? Por exemplo, a polícia, o juiz, o presidente, os governadores, as leis. Isso são o quê? As autoridades governamentais. E a autoridade do nosso pai, da nossa mãe, para quem é solteiro, e a autoridade do esposo para quem é casado, tá? Então são 3 níveis de autoridade que nós temos na nossa vida. Nós temos a autoridade divina, que é Deus, que nós falamos ontem, que nós precisamos obedecer. Nós temos a autoridade dos nossos pais, que nós precisamos obedecer, e nós temos as autoridades governamentais e espirituais. Espirituais é o seu pastor, o seu apóstolo, o seu bispo, aquele que faz parte, que tem uma hierarquia, tem uma autoridade sobre a sua vida dentro da igreja, ou seja, dentro da sua vida espiritual. Só que assim, gente, o diabo, ele trabalha muito, muito, muito na autoridade da nossa vida, quando a gente é criança, na paternidade, tá bom? Na paternidade. A pessoa que tem uma paternidade mal resolvida, ela tem diversos problemas e automaticamente ela não consegue muitas vezes obedecer nem às autoridades governamentais e espirituais e nem à autoridade divina. E aqui, gente, eu vou trazer mais uma vez o meu exemplo para vocês, tá? Eu tive uma paternidade completamente deturpada na minha infância. Porque a pessoa que... O meu pai, coitado, não porque ele quis, mas porque ele foi vítima do diabo por todos esses anos. O meu pai, ele era alcoólatra. E pelo fato do meu pai ser alcoólatra, ele acabava, às vezes, agredindo a família, machucando a família. E eu criei uma paternidade deturpada, completamente deturpada na minha infância. E você que tá aí, talvez você não tenha tido um pai alcoólatra, talvez você não tenha tido uma agressão, mas você teve um abuso, você foi rejeitado, ou você foi abandonado na sua infância, ou aquela autoridade na sua vida, que é a autoridade de pai, ou seja, a paternidade na sua vida, logo na sua infância, que deveria ter estabelecido um nível de autoridade, de direção, que seria a pessoa que iria te direcionar, que iria te ensinar a como você ser uma pessoa obediente. Essa pessoa, ela não existiu na sua vida. E, gente, isso é um prato cheio pro diabo. Porque uma pessoa que tem uma paternidade deturbada, uma pessoa que tem uma paternidade mal resolvida, ela cresce o quê? Ela cresce sendo uma pessoa revoltada, ela cresce sendo uma pessoa rejeitada, ela cresce sendo uma pessoa que é rebelde. Essa paternidade mal resolvida na nossa infância faz com que a gente não queira obedecer a nenhuma autoridade, nem espiritual, nem governamental, e nem obedecer a Deus. Porque o exemplo, qual é o nosso primeiro exemplo, gente, de autoridade quando a gente nasce? O nosso primeiro exemplo de autoridade quando a gente nasce é o nosso pai e a nossa mãe. Se a gente tem uma paternidade mal resolvida, isso vai trazer consequências para o resto da nossa vida. Então hoje eu tô aqui para falar para você especialmente, você que não teve um pai na sua infância, ou você que teve um pai, mas foi um pai que te agrediu, ou você foi um pai que você não obedecia, ou foi um pai que ao invés de te dar todo o amor, todo o carinho e toda a direção, ele nunca foi presente na sua vida. Até mesmo você que foi abusada na sua infância, talvez não pelo seu pai, mas por outras pessoas, e que você cresceu com essa ausência de pai. Você cresceu com essa ausência de autoridade dentro de você. Ei, gente, o diabo, deixa eu tirar isso aqui, pronto. O diabo, a minha vida, ela teve consequências muito sérias e muito terríveis pela minha paternidade distorcida
quando eu era criança, pela minha paternidade mal resolvida. E eu cresci uma menina, como eu falei pra vocês ontem, muito revoltada, muito rebelde. E assim, gente, era muito engraçado, eu lembro como se fosse hoje, porque assim, tudo que as pessoas falavam que não era pra eu fazer, eu fazia. Eu era literalmente do contra. Então, por exemplo, se falasse assim pra mim, ó, não vai pela direita, porque a direita, sei lá, tem um buraco, vai pela esquerda. Pois eu queria ir justamente por onde? Pela direita. Eu queria, olha gente, presta atenção, isso é um espírito maligno. O espírito da rebeldia, o espírito do contra, o espírito de você falar assim, não é pra eu fazer isso? Pois é por isso mesmo que eu vou fazer. Por exemplo, se o meu pai falasse assim, você não vai participar do teatro. Eu falava, pois eu vou participar do teatro. Eu vou participar do teatro. Mary, aqui pra mim tá normal, Mary, será que... Acho que é só pra você. Tenta sair e entrar de novo, amor. Gente, parou pra vocês também? Confere pra mim, tá? Eu era assim, tipo, tá dizendo que eu não vou fazer? Pois é aí que eu vou fazer. Então, gente, a gente cresce rebelde, a gente cresce carente, a gente cresce inseguro, tá? A gente cresce com uma série de coisas que acabam roubando a nossa vida. Exatamente, Idri. Acabam roubando literalmente a nossa vida. E aí, o que acontece, gente? E essa falta de paternidade na nossa infância é uma das coisas que faz com que a gente não tenha a obediência, que disturbe, que acabe com a nossa obediência e que nos leve para um caminho de desobediência. Então a primeira coisa que eu quero te dizer hoje é o seguinte: Deus, Ele é suficiente para curar todas as nossas feridas. Deus, Ele é suficiente para preencher todas as lacunas que está no seu coração da sua infância. Deus, Ele é o suficiente para preencher toda essa falta de paternidade que você teve a vida inteira. Se você que está aí me escutando, você já teve, tá? Esse vazio, esse buraco dentro de você. Se você já se sentiu em algum momento sozinha, se você já se sentiu que você não tinha pai, que você não tinha ninguém por você, eu sempre achei, gente, na minha infância que eu era sozinha. Que era eu por mim mesmo. Outra coisa, gente, que a paternidade mal resolvida gera duas outras coisas que são literalmente destruidoras, tá? Gera o egoísmo e gera o orgulho. Sim, porque como você cresce uma pessoa machucada, uma pessoa muito machucada, você começa o quê? A olhar só pro seu umbigo. Você começa a olhar só pra sua dor. Você começa a se afundar num egoísmo que, se Deus não tiver misericórdia de você, gente, você vai sofrer. Se Deus não tiver misericórdia de você, você vai sofrer. Porque assim, gente, até a misericórdia de Deus nos alcançar, é um tempo difícil. Então, gente, eu lembro que quando eu era criança, eu falava assim, quando eu era adolescente: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto eu, sétimo eu, oitavo eu, nono eu, décimo eu vou pensar em alguém. Por quê, gente? Porque eu estava machucada, porque eu tinha um vazio dentro de mim, porque eu tinha uma cratera dentro de mim, porque o meu sonho era ter um pai, porque o meu sonho era ter um pai que me levasse na escola, era ter um pai que me desse amor, que me desse carinho. O meu sonho era ter um pai e eu não tinha um pai. Eu vivia, eu vivia sofrendo, eu vivia passando necessidade, eu vivia passando fome, eu vivia sem ter material da escola. Eu vivi, assim, uma vida miserável na minha infância, que eu não tinha nem sequer um banheiro. Eu fiz uma live com a Mary esses dias lá no Instagram do pastor Samuel. Eu não tinha uma sandália, gente. A minha sandália havaiana, ela era cortada e com uma arame embaixo. Então, assim, não tinha comida, não tinha amor, não tinha um banheiro, eu não tinha uma toalha, eu não tinha nada na minha infância. Então, eu sofria muito na minha infância, mas não sofria somente a falta de amor, eu não sofria somente a falta das necessidades básicas, mas eu sentia aquele vazio interno. Eu sentia aquele vazio dentro do meu coração. Fora toda a dor de você não ter comida, de você não ter roupa, de você não ter o básico, eu tinha aquele vazio dentro de mim, tá? Então, aquilo me gerou o quê? Uma pessoa, além de revoltada, além de rejeitada, uma pessoa o quê? Egoísta. Porque eu comecei a querer sobreviver. Eu precisava sobreviver, eu precisava trabalhar, eu precisava melhorar a minha vida. E eu só conseguia enxergar o quê? O meu umbigo, eu só conseguia enxergar a minha dor. E quando o egoísmo, gente, ele te traz consequências horríveis na sua vida.
Ei, se você é uma pessoa aqui que está se identificando que você é egoísta, esse egoísmo pode ter vindo de uma fonte lá da sua infância. Que por você ter passado uma infância completamente dolorida, uma infância totalmente difícil, você usou quichute. Que quichute, amiga? Eu não usei quichute, não. Quem dera que eu tivesse usado quichute. Porque na minha época eu não tinha quichute. Na minha época eu usava, gente, uma sandália havaiana. A sandália, isso aqui, ó, era quebrado. Então tinha um arame aqui. E a sandália aqui, ó, era cortada. Cortada aqui, porque quando você achava uma sandália velha que quebrava, aí a gente pegava aquela sandália velha aqui que a gente achava quebrada, aí a gente colocava um arame aqui e cortava aqui para poder servir no tamanho do pé. Quichute, quem dera se eu tivesse usado quichute, gente. Não existia quichute, não, na minha vida. Não existia quichute, não existia nada. Olhe lá, e quando não era descalço, era uma sandália havaiana com um arame embaixo e cortada para servir no tamanho do pé. Então, assim, a sua infância, você ter uma infância machucada, uma infância rejeitada, uma infância onde você não tem realmente a paternidade dentro de você, isso vai te gerar uma pessoa egoísta. E eu era essa pessoa extremamente egoísta, tá bom? Uma outra coisa, gente, que a falta de paternidade traz é o quê? O orgulho. Uau, gente, sim. Eu cresci uma pessoa tão orgulhosa, eu cresci uma pessoa tão prepotente, uma pessoa tão soberba. Porque assim, gente, como eu não tive, entre aspas, um pai por mim, que eu não enxergava Deus naquela época, como eu não tinha Deus por mim, eu achava que era o seguinte, que era eu por mim. Eu preciso sobreviver, eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar, eu posso, eu sou capaz, eu cresci na minha vida o tempo todo, eu posso sobreviver, eu posso fazer, eu posso ser capaz, eu posso isso, eu posso aquilo. Então, gente, e a Bíblia, eu quero ler aqui pra você agora, a Bíblia que tá aqui no Provérbios 16, no verso 5, Provérbios 16, verso 5, que diz o seguinte, ó. Abominação, presta atenção, abominação é para o Senhor todo o altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Abominação é para todo o altivo de coração, abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. O que é um altivo de coração? É um orgulhoso. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus, ele abomina o orgulhoso. Deus, ele abomina o orgulhoso. A Bíblia diz, gente, que sobre a humildade você tem honra. E quando você é soberbo, a soberba precede a queda. A humildade precede a honra e a soberba, ou seja, o orgulho precede a queda. E pensa numa coisa que nós crescemos na nossa vida, quando nós temos uma paternidade mal resolvida, quando nós não temos uma autoridade na nossa vida quando a gente é criança, a gente cresce cheio de orgulho, a gente cresce cego de orgulho. E aí, deixa eu falar uma coisa pra você, não tem como você viver o plano de Deus quando você é orgulhoso. Gente, Deus falou isso pra mim hoje de uma maneira linda, olha só, ou a gente vai viver o que o orgulho tá permitindo que a gente viva, ou a gente vai viver o plano de Deus. Presta atenção. Ou você vai viver aquilo que o orgulho está permitindo que você viva, ou você vai viver o plano de Deus. Não tem como você viver o plano de Deus quando você é uma pessoa orgulhosa. E aí, para que a gente possa... Você pode falar assim pra mim, Patrícia, o que tem a ver o orgulho com a obediência? Tudo. O orgulho tem tudo a ver com a obediência. Sabe por quê? Porque se você é uma pessoa orgulhosa, você não consegue obedecer. Por que que eu não conseguia obedecer, gente? Eu não conseguia... na escola, para eu obedecer aos professores, era um desafio. Eu tinha um pouquinho mais até de facilidade de obedecer aos professores, porque eu gostava de estudar. Então, o fato de eu gostar de estudar me ajudava a obedecer os professores. Mas se eu não gostasse de estudar... teria sido terrível a minha vida na escola. Mas, tipo assim, eu sempre tive muita dificuldade de obedecer lei, de obedecer autoridade, de ouvir, da pessoa falar... Eu sempre falo assim, se a pessoa falasse assim pra mim, isso não pode, eu já perguntava logo, por que não pode? Quem disse que não pode? Por que não pode? Aonde tá escrito que não pode? E o porquê que não pode? Eu sempre fiz isso, gente, a minha vida inteira.
Então, assim, o orgulho, ele nos impede de obedecer a Deus. O orgulho, ele nos impede de obedecer. O orgulho, ele nos impede de depender de Deus. O orgulho, ele nos impede de ser humilde para reconhecer que nós precisamos obedecer a Deus. Que sem obediência, nós não somos absolutamente nada. Então, gente, nós precisamos de uma vez por todas eliminar o orgulho, o egoísmo, a independência da nossa vida. Porque quanto mais orgulhoso você for, mais desobediente você vai ser. Quanto mais egoísta você for, mais desobediente você vai ser. Quanto mais você não enxergar que Deus, Ele é o seu Pai, que Ele supre todas as suas necessidades, Ele supre todo o vazio que tem dentro de você, você vai continuar o quê? Sendo uma pessoa desobediente. Gente, de tudo isso que eu falei pra vocês aqui, o que eu acredito que seja assim, o pior, o que tá mais entranhado dentro da gente muitas vezes, é a raiz miserável, a raiz desgraçada do orgulho. Porque o orgulho, gente, ele nos leva a uma prepotência. O orgulho, ele nos leva a achar que a gente não precisa de Deus. O orgulho nos leva a achar que a gente não precisa de Deus e que a gente não tem que obedecer a Deus. Ei, a maioria das pessoas que não acreditam na Bíblia, e que não leem a Bíblia, sabe por que é? Porque acha que não precisa. Elas estão tão cegas de orgulho, que elas falam assim, quem disse? Quem disse que eu preciso obedecer isso aí? Quem disse que eu preciso seguir isso aí? Então, nós precisamos eliminar o orgulho da nossa vida. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que Deus deixou hoje muito claro pra mim, e eu até anotei essa frase, que é o seguinte: o milagre, ele é imediato. O milagre, ele é imediato. A cura é um processo. Presta atenção. O milagre, ele é imediato. O milagre, ele é imediato. A cura, ela é um processo. Então, gente, se você vem de uma infância totalmente problemática, dolorida, rejeitada, se você vem com um vazio do seu passado, se você vem com um buraco aqui dentro de você, que você sente que, tipo assim, que você... Tem dias que dói, tem dias que esse buraco dói de uma maneira... Se você tem esse buraco da sua infância... E se você tem um orgulho entranhado dentro de você, é por isso que foi muito difícil de colar a águia, a asa da segunda águia, que foi a asa da obediência. Porque nós precisamos passar por um processo de cura. Nós precisamos curar aquela paternidade mal resolvida. Nós precisamos nos curar do orgulho. Nós precisamos nos curar do egoísmo. Nós precisamos nos curar. E Deus, gente, Deus... Ele é tão lindo, Deus é tão lindo, gente, Deus é tão maravilhoso, Deus, ele é tão perfeito, que ele, às vezes, você tem uma ferida que você não aguenta, ela tá inflamada. Você já foi no médico e você teve um corte ou alguma coisa e aquela ferida inflamou muito e você não tem como dar ponto, porque o ponto não vai pegar naquela ferida que tá inflamada? E aí o médico, ele precisa te dar um anti-inflamatório, um antibiótico, para que aquela inflamação diminua, para que daí sim ele consiga dar ponto. Eu não sei se você já foi, por exemplo, num dentista também, e você tá com um dente, às vezes, que tá com alguma inflamação, e aquela inflamação não pega anestesia. A inflamação não permite que a anestesia tenha efeito. E aí, o que o médico tem que passar? Ele tem que te passar antibiótico para aquela inflamação melhorar, para que depois ele consiga dar anestesia e para que depois ele consiga tratar o seu dente. Então, gente, Deus, ele é assim. Deus é o médico dos médicos. Deus, ele é o nosso Pai. Deus, ele vai curar conforme a gente aguenta. Deus, ele vai curando a gente aos poucos. Deus, ele vai transformando a gente aos poucos. Deus, ele vai dando ponto por ponto. Ele vai curando cada mágoa que tem dentro da gente. Ele vai curando cada rejeição que tem dentro de você. Ele vai curando todo o orgulho que tem dentro de você. Deus é suficiente para me curar e para curar você. Gente, hoje eu sou, para honra e glória de Deus, eu sou uma pessoa curada no meu interior pela minha falta de paternidade na minha infância. Gente, agora deixa eu falar outra coisa para vocês. Presta atenção, tá? Meu Deus, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando você tem uma infância muito dolorida, o
que acontece? O diabo, o plano do diabo, como a Adriana escreveu aqui, é matar, roubar e destruir. E eu quero dar um testemunho para vocês aqui agora, que Deus falou muito comigo nos últimos 3 dias sobre isso, tá? Gente, é o seguinte, eu nunca fui uma pessoa próxima do meu pai. Eu nunca fui uma pessoa próxima do meu pai. Eu sempre fui uma pessoa muito próxima da minha mãe, mas do meu pai eu nunca fui uma pessoa próxima. Por quê? Porque eu fui tão machucada pelo meu pai na minha infância. Não pelo meu pai, gente, tá? Eu fui uma pessoa machucada porque meu pai era uma vítima do diabo. O meu pai, coitado, ele foi escravo da bebida por 44 anos. O meu pai, ele foi escravo da bebida por 44 anos. Só que olha como o diabo, ele é sujo, gente. Olha como o diabo, ele é manipulador. O diabo, ele quer matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ou muitas vezes ele quer matar 10 coelhos com uma cajadada só. Então presta atenção nisso, que isso talvez vá te curar nessa manhã. E o Espírito Santo pediu para eu falar isso para vocês. O Espírito Santo falou assim: filha, eu quero que você conte sobre esse relacionamento com o seu pai. E aí, gente, ao longo da minha vida, eu tenho hoje 32 anos. Eu nunca consegui ser próxima do meu pai. Eu nunca consegui convidar o meu pai para minha formatura. Eu nunca consegui convidar o meu pai para um casamento. Eu nunca consegui convidar o meu pai para uma viagem. Eu nunca consegui trazer o meu pai para dentro da minha realidade. Desde os meus 15 anos de idade, quando eu saí da casa dos meus pais, que ficou uma lacuna. Ficou uma lacuna ali entre o meu pai e eu. É óbvio, gente, que eu faço as coisas pelo meu pai, eu falo com o meu pai, eu não sou inimiga do meu pai, nunca fui inimiga do meu pai, mas entenda uma coisa, existe uma diferença entre você não ser inimigo e de você ter uma aliança. Tem muita gente por aí que você não é inimigo, mas que você não tem aliança nenhuma, que você não tem amor, que você não tem carinho, que você não tem preocupação, que você não faz questão de estar perto. E aí o que acontece? Eu vim de uma infância tão machucada, eu vim de uma infância tão deturbada, que eu criei um afastamento do meu pai. Tipo assim, ó, o meu pai tá aqui, eu tô aqui. E aí, o que acontece, gente? Pela minha mãe, eu sempre fui muito próxima da minha mãe. Sempre liguei pra minha mãe quase todos os dias. Tudo que eu posso na minha vida fazer pela minha mãe, eu sempre fiz. Tudo. Assim, pra mim, a minha mãe hoje, tipo, é o meu propósito de vida. Além de servir a Deus, é cuidar da minha mãe hoje. Hoje esse é o meu propósito de vida. Só que, gente, que o diabo, por muito tempo, ele fez com que todas as feridas do meu pai na minha infância me afastasse do meu pai. Ele fez com que a minha ferida, fez com que eu não honrasse o meu pai, com que eu não tivesse uma aliança com meu pai, com que eu não cuidasse do meu pai. E assim, gente, o diabo, ele não destruiu só a vida do meu pai durante 44 anos na bebida. O diabo, ele também tentou destruir a minha vida, porque a partir do momento que eu não honro meu pai, a partir do momento que eu não tenho contato com meu pai, a partir do momento que eu não me preocupo com meu pai, eu firo um mandamento de Deus que é: honra o teu pai e a tua mãe. Ei, o primeiro mandamento para que tudo dê certo na nossa vida, o primeiro mandamento da Bíblia com promessa é para que a gente honre o nosso pai e a nossa mãe. E o diabo, o que ele faz? O diabo, ele faz com que, se você que foi machucado, você que foi desprezado, você que tem um vazio dentro de você, ele faz o quê? Qual que é a estratégia do diabo? É destruir a vida de quem fez e destruir a vida de quem recebeu. Destruir a vida de quem recebeu. Então, gente, o Espírito Santo trabalhou muito isso ao meu coração. Ei, Deus, ele não pede para que a gente honre o nosso pai e a nossa mãe se ele for bom. Deus, ele não pede se a gente cuide do nosso pai e da nossa mãe se ele for bom. Deus, não vem uma regra assim na Bíblia, olha, honre, cuide, respeite e obedeça o seu pai, desde que ele seja bom para com você. Não! A regra, o mandamento é: honre o seu pai e a sua mãe para que tudo te vá bem. Honre o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Talvez a sua vida, talvez a sua asa estava quebrada. Talvez a sua vida não está andando até hoje porque você não está obedecendo um princípio bíblico. Um princípio bíblico que é: honre o seu pai e a sua mãe. E, gente, hoje eu sei
o porquê que aquele arco-íris, além da live daqui, eu sei o porquê que aquele arco-íris apareceu pra mim. Porque, gente, Deus já vinha trabalhando no meu coração há muito tempo, quebrantando o meu coração com relação à vida do meu pai. Deus já vinha quebrantando meu coração há muito tempo. E ontem, quando eu fiz aquela oração, que eu falei assim, Deus, eu decido, a partir de hoje, a te obedecer até o último dia da minha vida. Foi porque ali eu decidi que nunca mais eu desonraria o meu pai. Ali eu decidi que nunca mais eu desonraria o meu pai, que nunca mais eu iria fingir que o meu pai não existe, que não importa tudo o que eu passei na minha infância, que eu vou cuidar do meu pai, que eu vou obedecer o meu pai, que eu vou honrar o meu pai, e que do mesmo jeito que eu sempre fiz tudo pela minha mãe, a partir de agora eu irei fazer tudo pelo meu pai. E sabe o que Deus falou pra mim? Filha, você tá dando um tapa na cara do diabo. Deus falou assim pra mim, filha, além de você obedecer a minha palavra, você tá dando um tapa na cara do diabo. Ei, honrar o seu pai e a sua mãe é um mandamento bíblico. Eles são a primeira autoridade na nossa vida, depois de Deus que nos criou, é o nosso pai e a nossa mãe. Gente, às vezes a gente se afasta e a gente acha que tá tudo bem. Muitas vezes o afastamento é porque tem coisa mal resolvida. Muitas vezes o nosso afastamento não quer dizer que a gente curou, muito pelo contrário. Às vezes o nosso afastamento é justamente porque a gente não tá curado. A gente não tá curado. Por isso que a gente se afasta. Porque se a gente tivesse curado, a gente não precisaria se afastar. A gente não precisaria se afastar. Então, gente, que você possa nessa manhã hoje dar um tapa, mas um tapa bem dado na cara do diabo. E se o diabo tá travando o seu coração, se o diabo tá fazendo você guardar ódio, você guardar raiva do seu pai e da sua mãe, ei, você precisa liberar perdão pro seu pai e pra sua mãe. Você precisa restabelecer essa aliança com o seu pai e com a sua mãe. Por quê? Honrar o nosso pai e a nossa mãe, obedecer o nosso pai e a nossa mãe, é um princípio. E quando o diabo coloca no seu coração todo mundo que tem uma paternidade mal resolvida, o diabo vai colocar na sua cabeça para que você não honre, para que você tenha raiva, para que você tenha ódio, para que você tenha desprezo, para que você não se preocupe com o seu pai, para que você deixe o seu pai sofrer. Por muito tempo, gente, no meu coração, eu vou confessar aqui para vocês, porque pecado confessado é pecado perdoado. Por muito tempo eu falava assim, meu pai tá passando tudo isso, sabe por quê? Por tudo que ele fez com a gente. Eu falei, você sabe por que meu pai tá passando por tudo isso? Por tudo que ele fez comigo, com nós, irmãos, e com a minha mãe. É por isso que ele tá passando por isso. Gente, isso é um pensamento diabólico, isso é um pensamento do diabo, isso não é um pensamento de Deus. Porque já pensou se as misericórdias de Deus não nos alcançassem pelos nossos erros? Deus falou isso pra mim esses dias, gente. Deus falou isso pra mim. Deus falou assim, filha, já pensou se eu fizesse exatamente com você o que você falou do seu pai? Já pensou se eu fizesse exatamente com você aquilo que você falou do seu pai? Gente, a misericórdia de Deus, ela nos alcança. A misericórdia de Deus, ela nos alcança. Nós precisamos o quê? Ei, se o diabo, se a sua infância destruída, se o diabo tá trabalhando no seu coração, para que você tenha desprezo pelo seu pai, para que você não tenha amor pelo seu pai, para que você não abençoe o seu pai, para que você não ajude o seu pai, para que você tenha distância do seu pai, eu tenho algo para te dizer nessa noite. Isso é exatamente o que o diabo quer. Você tá fazendo exatamente o que o diabo quer. O diabo quer que você tenha raiva do seu pai. O diabo quer que você tenha nojo do seu pai. O diabo quer que você tenha desprezo pelo seu pai. Porque o diabo quer que você quebre um princípio bíblico. O princípio de honrar o seu pai e a sua mãe. Porque quando você quebra o princípio bíblico, você atrai maldição para sua vida. Porque quando você quebra o princípio bíblico, o diabo não destrói só a vida do seu pai ou da sua mãe. O diabo destrói a vida do seu pai e da sua mãe, mas ela também destrói a sua. Ela também destrói a sua vida. Então, ei, nós precisamos hoje para ontem, restaurar no nosso coração a nossa aliança. Nós precisamos colocar o nosso pai e a nossa mãe no lugar de honra que eles têm. Não importa, gente, o meu pai, ele foi uma vítima. Deus me revelou isso assim de uma forma muito clara. Deus falou assim, filha, o seu pai, ele foi mais uma vítima, assim como tem milhares e milhares de vítimas no mundo do diabo. O seu pai, ele foi mais uma vítima. E assim, você tá querendo cobrar do seu pai aquilo que ele não tem pra te dar. Ele não tem pra te dar. E você tá querendo cobrar dele. Então assim, quando você
cria ódio, cria raiva, cria desprezo, cria nojo, cria distância do seu pai, é exatamente o que o diabo espera que você faça. Porque enquanto você desonrar o seu pai, você nunca vai poder ter uma vida abençoada. Ei, escuta bem o que eu tô te falando. Enquanto você desonrar o seu pai e a sua mãe, enquanto você tiver nojo do seu pai e da sua mãe, você tá quebrando um princípio bíblico e você nunca vai conseguir construir nada sólido na sua vida. Você nunca vai construir nada sólido na sua vida. Por quê? Porque você está quebrando um princípio bíblico. Você não está obedecendo o mandamento que Deus dá. Ei, honre o seu pai e a sua mãe. Não importa o que seu pai fez, clame a Deus. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai orar daqui a pouco. A gente vai orar, gente. A gente vai orar e a gente vai clamar a Deus. Para que todo o ódio, toda a tristeza, toda a mágoa que você tiver do seu pai ou da sua mãe, todo o relacionamento que você tem, que você não tem honrado. E não importa o que a sua mãe fez com você. Não importa se você foi abandonado. Ela é sua mãe. Ela te deu a vida. Ela carregou você por 9 meses na barriga. E só por isso já seria motivo suficiente para você honrá-la. Não importa o que a sua mãe fez, não importa se a sua mãe te machucou, a sua mãe é uma vítima. A sua mãe é uma vítima tanto quanto você. A sua mãe é uma... do mesmo jeito que eu fui uma vítima, como meu pai, do mesmo jeito que eu fui uma vítima com relação ao meu pai, o meu pai também foi uma vítima. O meu pai também foi uma vítima. Então, eu fui uma vítima, meu pai foi uma vítima do diabo e a gente tem que quebrar esse ciclo. A gente precisa quebrar esse ciclo. Eu não sei qual é a relação que você teve com a sua mãe. Eu não sei qual é a relação que você teve com o seu pai. Mas eu não sei o que a sua mãe fez pra você. Eu não sei o quanto que tanto que o teu pai te magoou. O tanto que a tua mãe te magoou. Mas eu creio que a sua vida, você vai atingir um outro nível, quando você começar a honrar o seu pai e a sua mãe aqui na terra. Quando você começar a honrar o seu pai e sua mãe aqui na terra, talvez, gente, a sua vida tá toda destruída. Talvez tudo que você faça nada dá certo. Talvez o seu casamento tá com problema. Talvez a sua vida financeira tá com problema. Talvez a sua saúde tá com problema. Talvez todas as áreas da sua vida tá com problema. E tudo isso vem de onde? Tudo isso vem de onde? Vem da falta de honra do seu pai e da sua mãe. Vem da falta de honra do seu pai e da sua mãe. Ei, você que já perdeu a sua mãe, você vai orar a Deus, você vai pedir perdão para Deus e você vai pedir para Deus restaurar isso no mundo espiritual. Se sua mãe ou seu pai já morreu, Deus é suficiente para te restaurar. Mas se o seu pai e a sua mãe tá vivo, você precisa fazer isso com eles aqui na terra. Se o seu pai ou a sua mãe tá vivo, você precisa fazer isso com eles aqui na terra. Se o seu pai ou a sua mãe não está mais aqui na terra, você consegue fazer isso diante dos pés de Deus. Você vai ajoelhar, você vai orar, você vai clamar, você vai pedir perdão para Deus. Você vai pedir perdão para Deus e você vai pedir para Deus restabelecer a sua aliança de honra com o seu pai e a sua mãe, mesmo que eles não estejam mais aqui, ok? Olha, gente, para encerrar, eu quero trazer para vocês eu vou ler aqui para vocês o versículo 12. O versículo 12. Ó, começando do 9, ó. Vou ler para vocês Salmo 119, a partir do 9 pra gente encerrar, tá? Diz o seguinte, ó. Como pode, presta atenção, como pode um jovem conservar pura a sua vida? Aí vem, é só obedecer aos teus mandamentos. Aí o salmista diz o seguinte: eu procuro te servir de todo o meu coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Costumo pedir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos. Fico mais alegre em servir os teus mandamentos. Olha isso. Fico mais alegre em servir os teus mandamentos. Meu Deus do céu, gente. 14, olha isso. Vou ler de novo para você. Fico mais alegre em servir os teus mandamentos do que em ser rico. Uau! Olha quanto segredo espiritual tem nessa palavra. Como que a gente pode conservar uma vida pura? Como a gente pode conservar uma vida no caminho certo? Como a gente pode ter uma vida com sabedoria? Obedecendo a Deus, obedecendo às autoridades, obedecendo a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Ontem Deus falou muito com isso sobre mim, falou muito isso pra mim ontem. Toda autoridade é constituída por Deus. Sabe esse seu pai? Sabe esse seu pai alcoólatra? Sabe que essa sua mãe que te machuca? Sabe todas as autoridades? O seu pastor que talvez você acha que não te ajuda muito? Enfim,
toda a autoridade na sua vida, toda a autoridade da nossa vida foi constituída por Deus. Quando a gente desonra as autoridades, a gente está desonrando a vontade de Deus para a nossa vida. A gente acha que quando a gente desonra o pastor, quando a gente desonra o pai, quando a gente desonra a mãe, a gente está desonrando só o pai, só a mãe, só o pastor. Não, gente. Quando a gente desonra uma autoridade, a gente está desonrando a Deus, porque foi Deus que constituiu essa autoridade na nossa vida. Quando a gente desobedece o nosso pai, a gente não está desobedecendo só o nosso pai. A gente está desobedecendo o nosso pai, mas a gente está desobedecendo a Deus. Porque todas essas autoridades foram constituídas na terra por Deus. E quando nós desobedecemos as autoridades da terra, nós automaticamente desobedecemos a Deus. E é por isso, gente, que é tão importante você ter uma aliança de obediência com Deus. Porque você não vai viver pelos seus sentimentos, você não vai viver pela sua dor, você não vai viver pela sua rejeição, você não vai viver pelo buraco que está no seu coração, você vai viver para obedecer a Deus. Gente, ontem aconteceu uma coisa tão extraordinária que uma pessoa me ligou. E a pessoa foi meio grossa comigo. Nossa, mas na hora, gente, na hora eu ia responder. Mas eu ia dar uma na pessoa, que ela ia ficar tortinha. Aí na hora o Espírito Santo falou assim: você não vai responder da maneira que ela merece ouvir. Você vai responder da maneira que você obedece a Deus. Uau, gente. Uau, meu Deus do céu. Presta atenção. A pessoa, ela foi grossa comigo. Eu ia responder pra ela a altura da grosseria que ela foi comigo. Só que na hora que eu ia responder, gente, eu senti o Espírito Santo travando a minha língua. Eu senti o Espírito Santo puxando a minha língua e falando assim: ei, você não vai responder da maneira que essa pessoa merece ouvir. Você vai responder da maneira que você agrada a Deus. Você vai responder da maneira que você obedece a Deus. Não é pelo outro, é por obediência a Deus. Não é porque o outro merece ou não merece, mas você vai fazer para obedecer a Deus. O seu propósito número 1 precisa ser obedecer a Deus, porque se o seu propósito número 1 for obedecer a Deus, você não vai agir de acordo com as circunstâncias. Você não vai agir de acordo com o que o outro faz com você. Você não vai agir com seu pai de acordo com as mágoas que ele te fez, de acordo com as feridas que ele te fez, mas você vai agir com seu pai ou com a sua mãe de acordo com a obediência que você tem a Deus. Gente, isso é muito transformador. Meu Deus, isso é muito transformador. Você não vai responder a pessoa pelo que ela te disse, você vai responder porque você quer agradar a Deus. Só que sabe o que o diabo faz? O diabo faz a gente querer se vingar da pessoa e responder a pessoa do jeito que a gente acha que ela merece. E aí quando a gente responde a pessoa daquele jeito, a gente desagrada a Deus. Quantas vezes a gente desagradou a Deus para responder o outro da maneira que a gente acha que ele merecia, ou para fazer pelo outro da maneira que a gente acha que deveria fazer. Por isso, gente, que o nosso maior propósito nessa terra, a nossa maior decisão nessa terra, a nossa maior aliança nessa terra tem que ser uma aliança de obediência. Comece a agir não pelo que o outro faz, mas comece a agir para agradar a Deus. Se você começar a agir para agradar a Deus, todo o seu comportamento vai ser diferente. Gente, o salmista diz o seguinte aqui, ó: se você quer conservar uma vida pura, você precisa o quê? Obedecer os mandamentos. E lá no 14 ele ainda diz, ó: fico mais feliz em seguir os teus mandamentos, do que em ser rico. Gente, que coisa mais linda isso aqui. Olha só, Davi, ele disse para Deus que ele ficava muito mais feliz em obedecer a ele do que em ser rico. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Eu e você, será que a gente fica mais feliz em obedecer a Deus do que em ser rico? Será que a gente verdadeiramente fica mais feliz de obedecer a Deus do que em ser rico? Essa reflexão fica pra você nessa manhã. Maria, que saudade de você, amiga. Gente, beijo pra você. Nossa, que bom que você tá aqui, amiga. Sinto só falta nas lives. Então, gente, é o seguinte, a nossa aliança precisa ser uma aliança de obediência a Deus. É exatamente isso, Adri. É melhor obedecer do que sacrificar. E hoje, agora, nesse momento, eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa trazer cura e para que você possa, de verdade, ter uma aliança com Deus de obediência. Presta atenção, olha só. O seu passado, as falhas do seu pai, as falhas da sua mãe, os problemas que você teve na sua infância, o orgulho, o egoísmo, a rejeição, a soberba, as dores, nada disso pode ser empecilho para que você obedeça à voz de Deus.
Uau, presta atenção. Nada disso pode ser empecilho para que você obedeça à voz de Deus. E se você pegar hoje toda a sua dor, se você pegar hoje toda a sua dor da infância, se você pegar hoje toda a rejeição, se você pegar hoje toda a mágoa e você falar para Deus, Deus, eu te entrego, me ajuda a curar o meu coração, me ajuda a honrar o meu pai, me ajuda a honrar a minha mãe, quebranta o meu coração, eu quero estabelecer o lugar de honra do meu pai, eu quero estabelecer o lugar de honra da minha mãe, eu quero ter uma relação de honra com meu pai e com a minha mãe. Gente, eu tenho certeza que a sua asa, assim como essa asa aqui, ó, foi colada, Deus vai colar a sua asa e você vai verdadeiramente voar nas asas do Espírito. Amém? Ó, presta atenção, 2 coisas. Hoje eu vou pedir para vocês escutarem o louvor Encontrei o Meu Lugar, que é o louvor do Renascer Praise, que é um dos louvores mais lindos, é um louvor que eu amo. Encontrei o meu lugar, tua presença. Desde o primeiro dia, presta atenção, desde o primeiro dia que eu comecei esse propósito, que eu sempre tô com esse louvor no meu coração. E hoje Deus falou pra mim, é hoje. Todo dia eu ia falar pra vocês, mas não era o dia. Eu ia falar pra vocês, não era o dia. Mas hoje eu creio que essa ministração de obediência, essa ministração que eu falei da águia, é o dia certo para você escutar. Escuta esse louvor, Encontrei o Meu Lugar, do Renascer Praise. E amanhã eu quero que você me diga o que esse louvor, o que Deus falou com você, o que Deus ministrou ao seu coração através desse louvor. Amém? Vou pedir pra vocês pra gente tirar um print, mas fica aí e compartilha a live, porque a gente vai fazer uma oração agora, pra que Deus, gente, a gente vai, hoje, presta atenção, hoje a gente vai dar um tapa na cara do diabo. Hoje a gente vai dar um tapa na cara do diabo e a gente vai pisar na cabeça dele. A gente vai pisar na cabeça do diabo hoje, porque Deus, ele vai curar toda a sua ferida, ele vai curar todas as suas feridas da infância. Deus, ele vai trazer um lugar de honra no seu pai e na sua mãe e de todas as autoridades da sua vida. Todas as autoridades que você desprezava, que você não obedecia, seja na sua igreja, o seu pastor, seja do bispo da sua igreja, seja de um obreiro, seja do presbítero, seja qualquer autoridade que você estava desonrando na sua vida. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de Deus restabelecer a sua comunhão, a sua aliança de obediência com as autoridades da sua vida. Eu não sei qual é a autoridade da sua vida que você estava desonrando. Eu não sei, mas você sabe. Você sabe qual é a autoridade. Eu sei qual é a autoridade da minha vida que eu tava desonrando, gente. E você também sabe. Você sabe exatamente qual é a autoridade da sua vida que você tá desonrando. Mas hoje é dia. Hoje é dia de Deus nos curar. Hoje é dia de Deus preencher todo esse vazio que tá aí dentro de você. Hoje é dia de Deus preencher esse vazio aí que tá dentro de você, que é do tamanho certinho do poder e da presença de Deus. E eu tenho certeza, gente, que hoje vai ser um dia de libertação na vida de muita gente. Hoje vai ser um dia de romper na vida de muita gente. E hoje eu creio que a sua vida começa a tomar um novo rumo a partir de hoje, em nome de Jesus, tá bom? Vamos tirar um print? Mais um print da obediência. Vamos tirar um print da obediência. Se você puder postar nos seus stories, se você puder compartilhar. Gente, hoje eu tô sentindo no meu coração que eu quero levantar. Eu quero levantar pra gente orar. Deixa eu tentar colocar o celular mais alto aqui. Hoje eu quero levantar pra gente orar. Hoje eu quero levantar porque Hoje é dia de libertação no mundo espiritual, gente. Hoje é dia de libertação na sua vida no mundo espiritual. E Adriana, por favor, amiga, se você puder, ore comigo, interceda comigo, porque eu confesso a vocês, gente, eu desonrei o meu pai por muito tempo. Não foi porque eu quis, mas o meu desprezo, o meu afastamento, e eu estar longe do meu pai, eu não querer procurar o meu pai, eu não querer estar perto do meu pai, era uma desonra. Às vezes você acha que desonrar o seu pai é só você desobedecer, é só você ser grosso, é só você responder não. Mas muitas vezes o nosso desprezo, muitas vezes o nosso afastamento, muitas vezes a nossa indiferença é desonra. É total desonra. Então eu quero hoje estabelecer no mundo espiritual e no mundo natural o lugar de honra do meu pai. E eu tô aqui fazendo essa live, confessando isso pra vocês. E o desejo mais profundo do meu coração é que você possa estabelecer todos os lugares de honra da sua vida. Eu não sei se é sua mãe, eu não sei se é o seu pai, eu não sei se é o seu pastor, eu não sei pra quem você precisa pedir perdão, mas eu sei que hoje, no mundo espiritual,
algo vai mudar algo vai mudar na sua vida no mundo espiritual hoje. Creia nisso, ore por isso, interceda por isso. Nós vamos orar agora, gente. E Deus é misericordioso. Quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente busca a Deus, Ele cura. Gente, a asa que eu tava colando da presença de Deus, ela colou em 30 segundos. Porque a presença de Deus, quando você busca, tudo que Deus mais quer é que você busque a presença dEle. Então hoje nós vamos buscar a presença dEle. Então, em nome de Jesus, eu quero que você, Adriana, ora aí comigo e nós vamos quebrar todas as cadeias. Nós vamos libertar todas as correntes que amarram a sua vida hoje. Esse lugar de desonra, esse lugar de tristeza, esse lugar de amargura, esse lugar de orgulho, esse lugar que vem travando a sua vida até hoje, esse lugar que faz com que você não prospere, esse lugar que faz com que o seu casamento seja uma tragédia, que faz com que a sua vida financeira seja uma tragédia. Gente, eu sinto no mais profundo do meu coração que muitas áreas da nossa vida vai ser liberada hoje pela autoridade do nome de Jesus. Tá bom? Dani, me chama no particular, Dani, tá bom? Daniele Silvério Soares, me chama no particular, tá bom? Você falou pra gente fazer uma live? Manda uma mensagem no meu inbox, tá bom? Vamos orar, gente, em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, Senhor, hoje eu quero orar. Hoje eu quero orar de uma maneira especial, Pai. Hoje eu quero orar de uma maneira diferente, Pai. Oh, Senhor, eu consigo enxergar, Pai. Eu consigo enxergar toda a manipulação diabólica na minha vida. E eu consigo enxergar pelos olhos da fé, pelos olhos do Espírito, a manipulação diabólica na vida das pessoas. Pai, como o diabo é sujo, Deus. Mas o mais legal, Jesus, é que quanto mais nós te conhecemos, mais nós conhecemos as armadilhas do diabo também, Pai. Quanto mais nós nos aprofundamos na Bíblia, quanto mais nós conhecemos as tuas características, Pai, mais nós também conhecemos as características do diabo, porque são totalmente diferentes da tua, Senhor. São totalmente diferentes da tua. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, nos perdoa, Pai. Me perdoa por todas as vezes que eu desonrei o meu pai, que eu desonrei a minha mãe, que eu desonrei os meus pastores, que eu desonrei os meus professores, que eu desonrei, Senhor, o governo, todas as vezes que eu passei um farol vermelho, todas as vezes que eu corri na estrada numa velocidade a mais do que eu deveria. Pai, no nome de Jesus, hoje, nesse dia, Pai, nesse dia eu quero te pedir, me perdoa. Me perdoa por todas as vezes, Pai, que eu fui rebelde. Me perdoa por todas as vezes que eu fui revoltada. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu fui orgulhosa, que eu fui prepotente, que eu fui soberba. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero expulsar agora, Senhor, da minha vida e da vida de todas as pessoas que estão assistindo agora, Pai, todo espírito de rebeldia, todo espírito maligno de rebeldia, de egoísmo, de soberba, de prepotência, de orgulho. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, toda desobediência, nós queremos mandar agora, Pai, para o inferno. Pai, queima 70 vezes 7 todo espírito de desobediência, de rebeldia da nossa vida. Tudo aquilo, Senhor, que veio travando, Senhor, tudo aquilo que veio quebrando as nossas asas, tudo aquilo que veio limitando a nossa vida, Senhor, porque o diabo estava nos manipulando, Pai, cai por terra agora, Senhor, porque o Senhor está abrindo os nossos olhos, o Senhor está nos lavando, Pai, o Senhor está nos remindo com o teu sangue. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu vejo cadeias sendo quebradas, eu vejo correntes sendo quebradas. Oh, Senhor, visita essa mulher agora que está chorando, visita essa mulher agora, Pai, que está cansada, visita essa mulher agora, Pai, que tem um vazio dentro do coração dela. Oh, Jesus, essa pessoa que tem mágoa da mãe, que tem mágoa do pai, que tem mágoa do pastor. Oh, Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu tô aqui clamando, Pai. Eu tô aqui clamando, intercedendo. Eu sei, Pai, eu sei que a Adriana, que a Mary, eu sei, Pai, que tem pessoas aqui que estão orando junto comigo, que estão intercedendo junto comigo. Pai, em nome de Jesus, toda a paternidade deturbada, Pai, tudo aquilo que o diabo colocou na nossa vida, tudo aquilo que o diabo fez a gente acreditar quando a gente era criança, Pai, que a gente não era amada, que a gente era rejeitada, que a gente não tinha valor, que a gente era a gente pela gente mesmo, que a gente não prestava, que até o nosso pai, que até a nossa mãe nos rejeitava. Oh, Senhor, nos cura, Pai. Oh, Senhor, nós sabemos, Pai, que o milagre é imediato, que a cura é um processo, Pai, mas nós queremos te pedir, Pai, hoje, começa essa cura na nossa vida, Pai. Começa essa cura no nosso coração, começa essa cura, Senhor, na nossa mente, começa essa cura no nosso inconsciente, começa essa cura no nosso sangue,
sangue, nas nossas células, nos nossos ossos, Pai. Oh, Jesus, eu tô aqui, Pai, para te dizer, eu reconheço, Pai. Eu reconheço que o diabo me manipulou por muito tempo. Eu reconheço, Pai, que o diabo fez com que eu me afastasse do meu pai, com que eu tivesse desprezo pelo meu pai. Por muitas vezes eu vi o meu pai sofrer, meu Deus, e eu achava que aquilo era o que ele merecia, Pai. Oh, Senhor, eu quero te pedir perdão nessa manhã, Pai. Eu quero refazer, Pai, a minha aliança de autoridade, de honra com meu pai, Senhor. Porque não importa o que ele fez, é mandamento, Pai, é mandamento da tua palavra, que a gente honre os nossos pais. Eu quero honrar, eu quero estabelecer o lugar de honra do meu pai na minha vida, Senhor. Oh, Pai, eu quero dar um tapa na cara do diabo hoje, Pai. Sabe como, Pai? Eu quero amar o meu pai, eu quero cuidar do meu pai, eu quero fazer do meu pai o melhor pai que eu podia ter. Eu quero cuidar do meu pai, Pai, como ele fosse, como se ele tivesse sido o melhor pai da minha vida. Eu quero cuidar da minha mãe, como se ela tivesse sido a melhor mãe que eu podia ter, Pai. Oh, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai. Ajuda com que cada uma dessas pessoas, Pai, que estão aqui, eu quero orar e interceder pela vida delas, Pai. Oh, Deus, quebranta o coração, Pai. Assim como o Senhor quebrantou o meu, Pai. Se tem pessoas aqui que estão com ódio do pai, que estão com ódio da mãe, oh, Senhor, eu quero te pedir agora, na autoridade do nome de Jesus, visita essa pessoa hoje, Pai. Quebranta o coração dela. Tira, Senhor, as manipulações do diabo. Tira, Senhor, a sedução do diabo. Tira, Pai, no nome de Jesus. Quebranta esse coração, Pai. Que nós possamos ser gratos aos nossos pais. Não importa o que eles fizeram de errado. Nós sabemos que eles são vítimas, Senhor. Eles não passam de vítimas do diabo, Pai. Mas nós somos levantadas, Senhor. Nós somos levantadas na nossa casa para que nós pudéssemos restaurar a honra deles. Para que nós possamos ensinar para eles o que é amar. Tudo bem se eles não souberam nos amar, Deus. Mas nós podemos amá-los porque o nosso amor vem do Senhor. Porque as tuas misericórdias nos alcançou. Porque o teu amor nos preencheu. Porque a tua presença transbordou. E por isso nós conseguimos, Pai. Nós conseguimos ensiná-los a amar. Nós conseguimos, Pai, amá-los, Pai, do jeito que talvez eles nunca se sentiram amados. Pai, no nome de Jesus, traz essa visão. Quebranta o coração dessa mulher. Quebranta o coração dessa jovem. Quebranta, Pai. Quebranta, Senhor. Faz ela perdoar os pais. Faz ela perdoar a mãe. Faz ela perdoar o pastor. Faz ela perdoar, Pai, todas as autoridades que por algum motivo ela tem desonrado, Senhor. Eu quero orar nessa hora. Eu quero interceder, Pai, no mundo espiritual. Senhor, o Senhor não nos colocou aqui, Pai, às 5h20 da manhã à toa, não, Pai. Esse período é um período de cura. Esse período é um período de restauração. Esse período é um período de aliança. Pai, em nome de Jesus, se a nossa relação com o nosso pai ou com a nossa mãe, Pai, estava impedindo que a gente tenha plenitude na tua presença, Pai. Talvez era a nossa desonra com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso pastor ou com qualquer autoridade na nossa vida que estava impedindo, Pai, que a gente estivesse mais próximo de ti, que a gente tivesse comunhão com o Senhor, porque nós estávamos quebrando, Pai, um princípio bíblico. Nós estávamos quebrando, Pai, por ignorância, por manipulação do diabo, Pai. Nós estávamos desobedecendo a ti, Senhor. Nós estávamos, Senhor, desobedecendo a ti. E é por isso, Pai, que eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, traz quebrantamento, Pai. Traz quebrantamento. Ajuda esses filhos, Pai, a perdoar os seus pais. Ajuda esses pais a perdoar os seus filhos. Oh, Senhor Jesus, eu quero clamar, Pai. Eu quero clamar ao Senhor. Oh, Pai, que nessa manhã, Pai, que cadeias sejam quebradas, correntes sejam quebradas, Pai. Vidas sejam liberadas, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Que corações sejam quebrantados nessa manhã. Que perdão seja liberado nessa manhã, Pai. E que nós possamos estabelecer o lugar de honra de todas as autoridades na nossa vida, Pai. Porque nós queremos obedecer, Pai. Nós queremos viver para te obedecer. Nós reafirmando, Pai. Nós reafirmamos, Senhor Jesus, a nossa aliança de obediência com o Senhor. Nós vamos te obedecer, Pai, custe o que custar. Nós vamos pisar na cabeça de Satanás. Nós vamos pisar na cabeça do diabo, Pai, porque todas as vezes que nós te obedecemos, nós pisamos na cabeça do diabo. Todas as vezes que nós escolhemos obedecer a ti e não obedecer a voz do diabo, Pai, nós pisamos na cabeça de Satanás nessa manhã, Pai, na autoridade do nome de Jesus, na cobertura do sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos dá autoridade para isso. Não é porque nós podemos, não é porque nós conseguimos, mas é porque o Espírito Santo está aqui conosco, porque nós somos lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. E hoje, Pai,
Hoje nós reconstruímos, nós restauramos a nossa aliança de obediência com o Senhor e com as autoridades da nossa vida. Pai, nos dá alegria em obedecer. Nos dá, Pai, põe no nosso coração desejo, alegria em te obedecer. Pai, nós queremos te obedecer de todo o nosso coração. Nós queremos te obedecer por amor ao Senhor, Pai. No nome de Jesus, nós queremos te obedecer por amor. Pai, assim como Davi tinha alegria em te obedecer, eu te peço, Senhor, põe o óleo da alegria sobre nós, para que a gente possa te obedecer com alegria, para que a gente possa obedecer aos nossos pais com alegria, para que a gente possa obedecer aos nossos pastores com alegria, para que a gente possa obedecer às autoridades da nossa vida com alegria. Pai, nós queremos obedecer a autoridade divina que é o Senhor, mas nós também queremos obedecer às autoridades daqui da terra. Nós queremos obedecer o nosso pai, a nossa mãe, as autoridades governamentais, as leis do nosso país, independente da gente concordar ou não, Pai. Toda autoridade, Senhor, foi constituída pelo Senhor, e se o Senhor constituiu, eu tenho que confiar no Senhor. Eu tenho que confiar, Pai, que os teus planos são maiores e melhores do que o meu. Eu tenho que confiar, Pai, que a tua vontade é maior do que melhor do que a minha, Pai. E é por isso, Senhor, que eu quero hoje, aqui, diante dessas pessoas, em público, Pai, eu quero fazer uma aliança de obediência, em primeiro lugar, Pai, ao Senhor, que é a autoridade divina na minha vida, que é aquele que me criou, que é aquele que me gerou no ventre da minha mãe, Pai, mas eu também quero estabelecer, Pai, uma aliança de obediência com as autoridades da terra, com a autoridade do meu pai, da minha mãe, as autoridades governamentais e as autoridades espirituais que estão sobre a minha vida. Em nome de Jesus, Pai, estabelece essas autoridades na vida de cada uma das pessoas que estão assistindo essa live, Pai, e que a nossa vida, ela possa ser transformada, e que agora sim, Pai, agora sim, com essas autoridades, Pai, com essas autoridades colocadas no lugar certo, com a nossa obediência, Pai, com a nossa obediência nós te pedimos, vem, Senhor, vem habitar no nosso coração, vem, Espírito Santo, vem nos encher, vem nos transbordar, Pai. Nós já escolhemos, Pai, talvez nós temos que mudar muita coisa ainda, Senhor, nós temos que mudar muita coisa ainda, Pai, mas só da gente tomar a decisão, Pai, eu sei que o Senhor já pode se fazer presente na nossa vida, eu sei, Pai, que quando nós tomamos a decisão de obedecer, o Senhor já se alegra, Pai. Então vem nos transbordar nessa manhã. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que essa palavra venha se confirmar, que essa palavra venha produzir frutos na vida de cada uma dessas pessoas. Pai, dá uma experiência hoje. Dá um sinal hoje, Pai. Assim como o Senhor me deu um sinal ontem, Pai. Assim como o Senhor falou comigo através dessa águia. Assim como o Senhor falou comigo através do arco-íris, Pai. Eu quero te pedir. Se faz presente na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Fala ao coração. Ministra. Continua ministrando essa palavra, Pai. Essa palavra, continua ministrando essa palavra o dia inteiro no coração de cada uma dessas pessoas, Pai. Até essa palavra produzir fruto, Pai. Não deixa, Senhor. Não deixa essa palavra se perder. Não deixa, Senhor, Satanás roubar essa palavra. Não deixa, Pai, entrar por aqui e sair por aqui. Não. Se tem alguém aqui que precisa ligar pro seu pai, que precisa pedir perdão, Pai, põe atitude, põe coragem. Encoraja essa pessoa, Pai, a fazer aquilo que ela precisa fazer hoje. Encoraja essa pessoa, Pai, a tomar a decisão hoje. Dá uma experiência, Senhor. Dá uma experiência, Senhor, que é o Senhor que está dirigindo essa live. Que é o Senhor que está falando ao coração dessa pessoa. Não sou eu, Pai. Eu sou só apenas um instrumento teu, Pai. Eu sou apenas um instrumento teu. Mas dá uma experiência, Senhor. Dá uma experiência com essa pessoa, Pai. Que ela acredite, Pai, que a partir do momento que ela obedecer, a vida dela vai ser totalmente transformada e totalmente restaurada. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, na certeza, Pai, na certeza de que o Senhor do alto dos céus está ouvindo a minha oração, está ouvindo a nossa oração, e que o Senhor já se faz presente dentro de cada um de nós, e que o nosso coração será a tua habitação eterna, o nosso coração é a tua morada eterna, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Uau, gente, uau! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, prepara para viver o melhor tempo da sua vida. Prepara para viver o melhor tempo da sua vida. Deus tem falado aqui, Deus está falando muito forte no meu coração, gente, que muitas pessoas que estavam com várias áreas destruídas, casamento, vida financeira, família, Deus falou para mim, olha, você restabeleceu o lugar de honra do seu pai, da sua mãe, você restabeleceu o lugar de honra das autoridades, e a sua vida vai fluir. A sua vida vai fluir. Não esqueça de passar tempo com Deus hoje. Não esqueça de ter um momento com Deus hoje. Não esqueça de orar ao 12h20, de orar às 18h20, de orar e de clamar para que você possa restabelecer
toda a autoridade que tem na sua vida. Toda a autoridade, seja o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, seja quem for, gente. Prepare para um novo tempo, em nome de Jesus. Adriana, muito obrigada. Mary, muito obrigada. Gente, vocês não sabem o quanto é importante ter vocês aqui comigo. O quanto que Deus fala ao meu coração através da vida de vocês. A humildade de vocês de estarem aqui. Adriana, Mary, gente, todos os pastores que participam da live, muito obrigada, assim, a minha gratidão de todo o meu coração, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Eu amo ter vocês aqui intercedendo e orando junto comigo, e eu sei que essa live não seria o mesmo se não tivesse cada uma de vocês aí atrás. E obrigada, claro, todos vocês que estão participando, porque sem vocês nada disso seria possível, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e até amanhã às 5h20, se Deus assim nos permitir. Uau! Tchau, tchau, gente. Até amanhã.